Romanos capítulo 3, verso 21 a 26. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. Isto é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça e pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados, dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Justiça de Deus. Esta expressão refere-se à ação redentora de Deus na esfera do pecado humano, mediante a qual ele, tendo das suas normas da justiça, leva-nos a um relacionamento correto com ele mesmo e nos liberta do poder do mal. A operação da salvação e a manifestação da justiça de Deus são essencialmente as mesmas coisas. É uma justiça que está revelada no Evangelho. Fé em Jesus Cristo. A fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador é a única condição que Deus requer do pecador para a sua salvação. Deus é justo e não pode tolerar o mal. O pecado é treva e Deus é luz. O pecado é sujo e Deus é santo. O pecado é maligno e Deus é benigno. O pecado separa o homem de Deus. Por isso mesmo o homem não pode aproximar-se de Deus santo, nem cumprir a essência da sua lei. Por suas forças, por seu esforço humano, não consegue satisfazer a demanda da justiça de Deus. Assim esse homem pecador está sem esperança e condenado. A justiça de Deus só pode vir mediante a fé em Cristo, para todos e sobre todos que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não faz diferença se uma pessoa é rica ou pobre, jovem ou velho, homem ou mulher, culta ou inculta, judeu ou gentio, todos pecaram e carecem da glória de Deus. O John Stott, ele escreve dizendo que a prostituta e o mentiroso e o assassino estão destituídos da glória de Deus, mas você também está. Pode ser que eles estejam fazendo as obras de caridade, achando que poderão alcançar a salvação, mas somente alcançarão mediante a fé em Jesus Cristo, porque não há distinção entre judeu e gentio no que se refere ao pecado, pois todos pecaram. Este pecado refere-se ao envolvimento de todos os homens, tanto judeu como gentios, em transgressão à lei de Deus. Todos os homens manifestam seu envolvimento na manifestação dos seus pecados, carecem da glória do próprio Deus. Inclui a glória de Deus, o resplendor ou a radiação de Deus, a manifestação externa que Deus é majestade e sublimidade. Também faz parte da glória de Deus. Majestade envolve o poder, sublimidade envolve uma posição superior e elevada daquele que é supremo. A glória de Deus, todavia, não é apenas para ser vista por aqueles que creem, mas também para ser aceita aqueles que se entregam a Ele. Deus é luz, o pecado é sujo, e Deus é santo, o pecado é maligno. Deus é benigno, o pecado separa o homem de Deus. O homem está sempre carecendo da glória de Deus, porque pratica contínuo o pecado, nega tudo o que a glória de Deus significa. A justiça de Deus que foi revelada, a qual Deus concede a todos aqueles que estão crendo ou confiando, significa que eles estão desenvolvidos ou justificados gratuitamente em Deus,
mediante a obra redentora de Cristo na cruz, os que se aceitam a Jesus. Todos pecaram contra Deus. Isto é a justiça de Deus pela fé em Jesus para todos e sobre todos que creem, porque não há diferença. O instrumento que Deus pode usar na justificação das pessoas é a fonte da justiça. A fonte da justificação é Deus e a sua graça. O fundamento da justificação, mediante a fé em Cristo e a sua cruz. Mas o meio e o instrumento justificador é a fé. Somos justificados não por causa da fé, mas por meio da fé. Por isso a Bíblia diz que pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós mesmos, é o dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. O próprio autor da justificação é Deus. O seu versículo 24, a Bíblia diz que sendo justificado gratuitamente pela sua graça e pela redenção que há em Cristo Jesus. A fonte da nossa justificação é Deus e a sua graça. A justificação é obra divina e não é uma conquista humana, é a graça de Deus. O próprio Deus concede. Esta verdade é universal para todas as pessoas. Deus é a fonte da nossa justificação. A salvação é obra de Deus. É o começo e o fim, o próprio Deus. Trata-se de um plano que o próprio Deus elaborou, um plano perfeito, infalível de Deus Pai. Deus planejou a nossa salvação antes de alcançarmos outras coisas, para que Deus possa ser Salvador, mediante o sacrifício de Cristo no Calvário. A justificação não é novidade, mas a doutrina fundamental desde o Antigo Testamento, quando Deus perdoa todo aquele que trazia o animal ao sumo sacerdote. Pelo sangue do animal, Deus perdoa o pecador. E tanto no Novo Testamento, mediante o sangue de Jesus, Deus perdoa. O John Calvino diz que não existe a escritura passagem mais excelente que expressa a grandeza e eficácia da virtude de Deus, admirável, da justiça de Deus, que está escrito na escritura, que está considerado. A justificação não é apenas verdade secundária e liderada à fé cristã, mas a própria essência do cristianismo. A ação de Deus na cruz foi mais do que uma autonegação à vista da história de toda a humanidade. Ela foi também a manifestação da sua justiça no tempo presente. O Senhor Deus tem de ser justo. Quer dizer, se você aceita Jesus hoje, então Deus será o próprio justo para te justificar. Aquele que crê no Senhor Jesus, porque diz que todos sendo justificados gratuitamente aquele que aceita ao Senhor Jesus. Você crê em Jesus hoje, Deus vai te justificar. Deus agiu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, entrando na ação para dar ao homem a salvação, para perdão dos seus pecados. Então, por isso você se entrega ao Senhor Jesus e alcançará a justificação dos seus pecados. Deus, porém, em vez de sentenciar o pecador ou castigar, um castigo eterno, providenciou um meio de salvação em Cristo, como nosso substituto. Cristo tomou o nosso lugar, sofreu por nós, para poder alcançar a salvação. A graça que justifica o pecador não é parada. Ela custou tudo para Deus. A salvação é gratuita para nós, mas custou muito caro para Deus. Custou a vida do seu filho. O preço pago na cruz não foi ouro ou prata, mas o sangue de Jesus, o seu próprio filho. A justificação é mediante a fé em Cristo. O valor da fé consiste no valor do seu obsedo. A justiça evangélica é uma dádiva concedida por meio da fé. A justificação é para todos os gentios e judeus. A lei foi dada aos judeus, não aos gentios, mas a salvação é concedida tanto aos judeus como aos gentios, uma vez por todas. A justificação dos pecados é pela graça. Em sua misericórdia, Deus não nos dá o que merecemos. A sua graça, Ele nos dá o que não merecemos. E a justificação foi nos dada num alto preço, pago pelo sangue de Jesus Cristo. Ele procura ser justificado dos seus pecados, se entregando na mão de Jesus, confessando os seus pecados. Porque existem dois fenômenos que podem alcançar a vida enquanto está em vida: a morte ou a segunda vinda de Jesus. Se a morte alcançar em pecado, não entrar no céu. E arrepende dos pecados, se entrega na mão do Senhor Jesus.